A cabeça mais um instante, por gentileza, feche os teus olhos em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, desde já, porque eu tenho a certeza que nesta palavra o Senhor há de falar conosco, e nós viemos aqui para isso, viemos aqui para ouvir o Senhor, viemos aqui para ouvir Tua voz, Pai, para receber da direção do Senhor. Então fala conosco, Pai. Jesus, não queremos ficar conformados, ó Deus, achando que já experimentamos o que havia de bom e que nada de melhor pode vir. Ao contrário, a nossa esperança tem que mudar. Precisamos voltar a esperar que o melhor ainda está por vir. Como disse, meu Deus, aquele mestre Sala ao esposo: o melhor vinho foi guardado até agora. E é verdade, meu irmão, minha irmã, o melhor vinho ainda está guardado. Você ainda não experimentou o bom, Deus ainda tem o melhor para você. Não se entregue, não se acomode, não se conforme. Volte a crer que ainda há esperança, ainda há coisas grandes de Deus para a tua vida. E Pai, que a revelação desta palavra venha hoje, Pai, cooperar, nos fazer entender o que o Senhor tem para nós. Eu digo ao diabo e aos seus demônios: Satanás, aqui não tem lugar para vocês. Pega tudo que é seu e vai embora. Saia, desapareça em nome de Jesus. E você diga: assim seja. Repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, pois eu preciso ouvir Tua voz. E amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Olha, eu peço toda a sua atenção nesta hora. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está ali nas telas também, você pode acompanhar. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Verso 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Verso 4. E disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Vamos parar um momento aqui para a gente prestar atenção numa coisa. Olha aqui, pastor. A Bíblia fala que Jesus estava naquela festa como convidado, ele junto com os seus discípulos. Aí de repente acabou o vinho, faltou o vinho. Vem a mãe de Jesus e disse: acabou o vinho. Naquela hora, Jesus responde para Maria, não mais como ela sendo a sua mãe. Parece até mal educado, né? O jeito que Jesus fala com a própria mãe. Mas ali, Jesus quer quebrar todo o vínculo de mãe e filho, para que ela entenda que naquele momento não era mais ela falando com o filho, mas era uma mulher falando com o próprio Deus. Diga glória a Deus. Que ela não podia dar a ele ordem nenhuma. E ela chega: acabou o vinho, fala para ele. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, ali ela precisava entender que já não era mais a mãe. Não, ainda, o finalzinho, ainda não é chegada a minha hora. Mas por que ainda não era chegada a hora de Jesus talvez resolver aquele problema que foi colocado para ele? Que ela chegou e disse: não tem vinho. Ele disse: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a Maria entende. E ela percebe por que ainda não era chegada a hora. Olha o versículo 5 agora. Sua mãe disse aos empregados. Ela entendeu que o negócio não era com ela. Olha o que ela diz aí: lê você, fazei o quê? Tudo quanto ele vos disser. Então olha aqui para o pastor. Maria entendeu que ainda não era chegada a hora de Jesus operar, porque ele ainda estava naquele casamento apenas como um simples convidado. Apenas como alguém que viu que faltava vinho, foi comunicado que faltava vinho, mas ninguém tinha dado para ele autoridade nenhuma de fazer alguma coisa ali. Ele era só alguém que estava assistindo, como qualquer outro convidado. E aí quando vieram cobrar ele de uma coisa que não tinham dado a ele essa autoridade, ele disse: não é chegada a minha hora. Então vamos entender. Quando é que chega a hora de Jesus operar na vida de uma pessoa? Quando ela decide fazer tudo quanto ele disser. Olha aqui, pastor, não adianta chegar para Jesus e falar: Senhor, acabou o vinho, faltou o vinho. Jesus, acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Jesus, acabou a paz, acabou a alegria. Jesus, não tem saúde.
se Jesus ainda está sendo, na sua vida, um mero o quê? Convidado. Você ainda não entregou o controle na mão dele. Como assim, pastor? Você ainda não decidiu fazer tudo que ele está dizendo. Quando é que Jesus pode então agir? Quando você toma a decisão e falando, Jesus, agora eu vou fazer tudo que o Senhor está dizendo. Não vai mais ser do meu jeito, agora vai ser do jeito do Senhor. Diga glória a Deus. Você quer que Jesus venha agir na tua vida financeira? Faça tudo que ele tem dito. Aí Jesus diz assim, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Ah não, mas isso aí eu não vou fazer. Como que você quer que Jesus age na sua vida financeira? Não adianta chegar para ele e falar, acabou, Senhor, o dinheiro, e agora? Ele disse, o que tem eu contigo? Ele vai falar para você. Ainda não é chegada a minha? Você ainda não fez tudo o que eu disse? Está entendendo, sim ou não? Ele se torna responsável pela tua vida, quando você passa a fazer tudo o que ele disser. Maria entendeu aquilo. Maria falou para os empregados, olha, o negócio é o seguinte, você quer que ele age? Eu entendi. Não é chegada a hora dele, porque até agora nós não fizemos o que ele disse. Comece a obedecer, a partir de agora faça tudo o que ele disser. Olha para o pastor, você quer ver Jesus operando na tua vida? A partir de agora faça tudo o que ele disser. Se você não estiver disposto a obedecer, meu irmão, não adianta vir falar para Jesus do que está faltando. Ah, não tem saúde, mas você está fazendo tudo que ele disse? Ah, pastor, que eu gosto de vez em quando ainda beber um pouquinho, eu gosto daquele cigarrinho e tal. Você já disse que isso aí não convém. Ah, eu sei que isso não agrada a Jesus, eu sei que isso é uma das coisas que Jesus disse, mas eu ainda não fiz, então ele ainda não pode operar. Ele falou para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Meu irmão, quando é que chega a hora de Jesus operar na vida de uma pessoa? Quando ela decide de maneira firme a fazer tudo o que ele disser. Você está disposto? Falei um tempo atrás para um casal, ah, pastor, meu casamento está assim, está complicado. Eu falei, olha, vocês ainda não fizeram tudo que Jesus disse. Ah, pastor, o que falta ainda? A Bíblia fala que o homem tem que deixar pai e mãe e se unir com a sua esposa, e os dois devem ser uma só carne. Mas não tem como. Vocês estão juntos aí, amaziados, contra a palavra de Deus, contra o que ele disse, e quer que Jesus venha tomar uma atitude nesse casamento, se não foi feito ainda tudo o que ele disse. Ah, mas esse detalhe, pastor, não dá, porque nós temos lá uma pensão, que recebe, e aí como é que faz, pastor, se a gente casar perde a pensão? Você prefere ficar com o dinheiro? Você prefere ficar com o bem material e perder a sua salvação e perder a bênção de Deus sobre a tua vida? É uma decisão sua. Mas enquanto não fizer o que ele disser, ele não pode o quê? Agir. Não chega a hora dele. Quando é que chega a hora de Jesus? Quando alguém decide fazer tudo quanto ele disser. Diga glória a Deus. O que está faltando que ele disse para você fazer, você ainda não fez? O que está faltando? Talvez por isso que Jesus ainda não agiu, irmão. Talvez por isso que não chegou a hora de Jesus operar. A hora dele chega quando chega a sua decisão de obedecer. Diga glória a Deus. A hora de Deus agir chega quando chega a tua decisão de fazer o que ele disse para você fazer. Quem crê nisso, diga amém. Agora vamos continuar lá, versículo 6. Diz assim, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. 7, olha o versículo 7, vai ser o nosso versículo principal agora. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até onde? Até em cima. Eu até falei, mandei o conselho do dia hoje, falando, sobre essa passagem. Primeira coisa, o seguinte, o que eu falei no conselho do dia hoje? Que a medida da resposta é a medida da obediência. Como assim, pastor? Jesus diz aos empregados, enchei de água essas talhas. Primeira coisa, o que é que estava faltando para eles? O que é que estava em falta naquela festa? O vinho. Jesus mandou encher as talhas do que? De vinho? Mandou encher de? Não tinha vinho, mas água tinha. Ou seja, vamos entender isso aqui.
Jesus nunca vai pedir o que você não pode fazer, o que está fora do teu alcance, o que você não tem para dar. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, não tinha o vinho seria o impossível, seria Jesus que faria o vinho, diga graças a Deus, mas água tinha, e eles podiam encher de água. Entenda, até marquei aqui para falar para você algumas coisas. Jesus pediu para encherem de água, que era algo que eles tinham. Para quê? Para dar o vinho, que era o que eles não tinham. Então Jesus pede para você aquilo que você tem, que está dentro da tua condição, que está ao teu alcance, para fazer aquilo que você não tem, que não está no teu alcance, que não está na tua condição, que se chama milagre, chama impossível. Diga glória a Deus. Mas, meu irmão, às vezes nós não queremos fazer nem o que nós temos condição, e queremos ver Jesus fazendo o impossível, fazendo o milagre. Entenda, Jesus não te pede o que você não tem. Você não tem vinho, Ele sabe disso. Vamos dar um exemplo aqui, que eu quero dizer com isso. Você não pode mudar ninguém. Eu pergunto, alguém muda alguém? Ninguém muda ninguém. Você não pode mudar uma pessoa. Você não pode mudar, às vezes, uma situação, está fora do teu alcance. Mas você pode orar, não pode? Você pode. Orar você pode. E eu pergunto, você já orou a medida que deveria orar? A Bíblia diz que eles não tinham vinho, mas água. Olha lá, ó, eles encheram até onde? O que eles tinham, eles fizeram tudo o que eles tinham para fazer. Eles tinham água, então encheram de água até em cima. Meu irmão, às vezes a gente quer que Jesus faz o impossível, sendo que o possível, coisa que cabe a nós. Jesus não está cobrando nada que a gente não pode, diga amém. A gente nem o possível a gente fez. Você está orando mesmo? Está buscando? Porque eu não posso mudar ninguém, mas eu posso orar, meu irmão. Eu posso fazer um propósito firme, uma campanha na quarta-feira. Isso eu não posso fazer? Eu posso. Mas nem isso a pessoa está disposta a fazer. Jesus não está pedindo nada que a pessoa não pode, mas para que Ele faça, para que Ele te dê o que você não tem, Ele te cobra aquilo que você tem. Ele te cobra aquilo que está dentro do teu alcance. Diga graças a Deus. Meu irmão, a gente pode orar. Às vezes eu não posso pagar uma conta, eu não posso pagar uma dívida, porque está muito alta ainda, está fora do meu alcance, mas eu posso ser fiel a Deus naqueles 10 reais que chega na minha mão. Posso ou não posso? É 10 reais, R$1 é de Deus. Isso está no meu alcance. É a água que Ele está pedindo para mim. O vinho, deixa com Ele. O impossível, deixa com Ele. Mas o possível, sou eu que tenho que fazer. Eu sempre digo sobre isso, eu sempre costumo dizer que Deus move céu e terra para fazer o que você não pode. Mas o que você pode, Deus não move uma palha com um dedinho. Porque isso nós temos que fazer. Diga glória a Deus. Pertence a nós. Pensa aí, medita um pouco, que Deus falou comigo, o que você pode fazer que você ainda não está fazendo. O que é água para você? Porque o que significa água? É aquilo que eu tenho, que eu posso fazer para que Deus me dê aquilo que eu não tenho. O que é a água para você que você tem e não está usando, meu irmão? Jesus não está lhe cobrando, repito, aquilo que você não tem. Eu coloquei aqui, ó, Jesus nunca vai pedir o que você não tem. Ele pede o possível para fazer o impossível. Impossível Ele vai fazer, mas o possível pertence a nós. Diga graças a Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora vamos continuar aqui. Versículo 7 ainda. E disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até onde? Olha o detalhe. Até em cima, vamos dizer assim, até na boca, o máximo que deu. Aqui tem um segundo ponto. O que, pastor? A medida. Aí por isso eu digo para você que eu mandei o conselho do dia hoje falando que a medida da resposta é a medida da obediência. Quando Jesus mandou encher, repare que Jesus não falou tanto que tinha que encher. Jesus disse, enche de água. Foi disposição deles encher até onde? Até em cima, fazer o máximo que dava. Eu pergunto para você, como eu falava no domingo, você quer o melhor de Deus? Quero, pastor. Então você tem que fazer o quê? O melhor para Deus. Meu irmão, tem gente que está querendo ver o milagre, a resposta até em cima, mas a obediência está aonde? Lá embaixo. Como é que vai ser? Por quê? Aquele vinho
que eles receberam depois, foi na mesma medida que eles tinham enchido as talhas de água. Eles tiveram vinho até em cima, porque antes tinham enchido de água até em cima. Você vai ter a resposta completa quando a sua obediência for o quê? Completa. Às vezes a gente está fazendo as coisas para Deus pela metade, malemar, bem rasinho, aquele fundinho ali, vamos dizer assim, empurrando com a barriga, fazendo a obrigação. Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Mas espera aí. Aí depois eu quero aquela resposta completa. Não, Deus, o Senhor tem que fazer a obra, o Senhor tem que fazer tudo. Não, espera aí. Qual que tem sido a medida da sua obediência? Pensa um pouquinho. Tem gente que ainda não viu uma bênção completa, porque a tua obediência não está sendo o quê? Completa. Quer ver uma coisa? Segura aí em João, que nós vamos voltar. Vamos lá rapidinho para Lucas, capítulo 6. É só voltar um pouquinho. É o vizinho da esquerda aí. Lucas, capítulo 6, verso 38. Lucas, capítulo 6, verso 38. Quem está entendendo até aqui, diga amém, irmãos. Olha só isso, ó. Lucas 6, 38. Palavras de Jesus também. Quem achou, diga amém. Está ali na tela também. Olha lá. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Agora presta atenção nesse detalhe, irmãos. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão. Isso aqui é uma verdade, sim ou não? Ou seja, com a mesma medida que você medir, você vai ser o quê? Medido. Meu irmão, a medida da resposta que você quer é na mesma medida da obediência que você precisa ter. E às vezes a gente faz essa diferença. Quer ter uma resposta até em cima, obedecendo lá embaixo. Mais ou menos assim, né? Pastor, eu não estou obedecendo aqui, não estou obedecendo ali, não estou obedecendo acolá, mas aqui eu estou obedecendo. Bom, é alguma coisa? Mas não espere que Deus venha lhe dar aquela resposta completa, se a obediência ainda está sendo pequena. Conserte as outras coisas que estão erradas. Mude, se conserte, se corrija, para que você veja a obra completa na sua vida. Diga glória a Deus. É com a mesma medida. Com a mesma medida que você medir, você vai ser o que também? Medido, não vai ser diferente. Amém, Jesus? Se eu quero ver a obra de Deus completa na minha vida, então eu preciso obedecer a Ele de maneira completa. Tem alguma coisa faltando? Pensa aí, tem alguma falha, alguma área da sua vida que você ainda não está obedecendo a Deus? Tem, pastor. Tem uma, tem duas, tem três. Começa a consertar. Começa a corrigir, fala, Deus, vou me corrigir aqui, vou me corrigir lá, vou me acertar colar. E Deus vai dirigindo. À medida que a obediência vai aumentando e vai chegando, na medida que tem que chegar, a bênção também vai chegando. Diga graças a Deus. Eu creio nisso. Temos que colocar isso no coração. Quem entendeu, diga amém. Agora volta lá para João capítulo 2. Agora vem aqui uma revelação muito forte que Deus deu para nós. Evangelho de João de novo. João capítulo 2. Volta lá no versículo 6 agora. Onde nós paramos. Presta bem atenção nessa parte. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. O que eram 6 talhas? Como se fossem 6 bacias, 6 vasos, né? Para as purificações de quem? Eu falei no domingo sobre isso um pouquinho. Fala que essas talhas eram para as purificações dos judeus. Porque o judeu na época tinha de costume lavar os pés, né? Lavar as mãos antes de entrar no lugar. Eu até brinquei. Imagina como que estava aquela água. O cidadão vem descalço, né? Era de sandália, poeira, terra, pisava em tudo quanto é coisa, chegava lá naquela água, ele lavava os pés. Eu até brinquei aqui, Deus pode pegar a água mais suja e transformar em melhor vinho. Diga graças a Deus.
falei aqui no domingo. Não vou entrar nesse detalhe, já falamos domingo. Agora presta atenção nessa parte. E em cada uma cabiam 2 ou 3 o quê? Metretas. Presta atenção. Quando se diz cabiam, é porque ainda não tinha essa medida de água. Eles tiveram que encher. E sabe que medida que era essa? Aí eu fui pesquisar um pouquinho, estava meditando nisso aqui. Uma metreta, quando fala ali que cabiam 2 ou 3 metretas, você precisa entender. Uma metreta equivalia hoje a 40 litros. 30 a 40 litros. Então o que cabia lá, ó, em cada uma, o que cabia era 2 ou 3 metretas. Vamos arredondar para 3, pronto. Se eram, cada metreta era o equivalente a 40 litros, essa medida aí, era uma medida grega, né? Essa metreta, 40 litros. 3 vezes 40 litros, quantos litros que dava? 120 em cada uma. Cabia, ou seja, não tinha, cabia. Eles teriam que encher. 120 litros. Eu pergunto, foi fácil encher esses negócios, irmão? E lembra, lá no comecinho, ó, estavam ali postas quantas? 6 talhas de pedra. Agora você imagina, pensa comigo, 6 talhas de pedra que cabiam 2 ou 3 metretas, que seriam quantos litros? 120 litros cada uma. Agora eu pergunto para você, foi fácil encher tudo isso? Na época não tinha mangueira, bomba, né? Não tinha torneira que você abre ali e sai água. Tinha que pegar o baldinho, ir lá no rio, ou se não, se fosse poço, soltar o baldinho dentro do poço e depois vir puxando. Você imagina se foi fácil? Se fosse descer lá no rio, imagina, seria mais difícil ainda. Para poder encher 120 litros de água em cada uma delas. Eles encheram até onde? Até em cima. Agora olha, se eram 6, vamos fazer uma conta rapidinha aí. 6 vezes 120, quanto que dá? 720. Você já pensou 720 litros se encher com um baldinho? Foi fácil? Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou no meu coração. Meu irmão, às vezes o que Deus vai te pedir não vai ser fácil. Você sabe que aquilo que eu falei, Jesus ia fazer o impossível. E isso aqui que Jesus pediu para eles, que era encher de água, era o possível. Mas às vezes, mesmo o possível que Jesus pede para nós ainda não é fácil. Não quer dizer que quando for a sua parte, que a sua parte vai ser fácil de fazer. Não quer dizer que Jesus fazendo o impossível, que o possível que está dentro do teu alcance vai ser tranquilo. Não, muitas vezes aquilo que está dentro do teu alcance ainda vai ser necessário que você se esforce para fazer. Entendendo? Diga amém. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão. A boa notícia é: se esforce para encher suas talhas, porque vai valer a pena. Diga glória a Deus. Primeiro ponto é que para encher aquelas talhas eles tiveram que se esforçar e se esforçar muito. Mas muito mesmo. E depois, além de encher, se você ler daqui a pouquinho, nós vamos ver lá, eles tiveram que carregar essas talhas. Já pensou? Talhas de pedra com 120 litros dentro, você carregar, devia ser fácil, moleza. Até brinquei, às vezes vou pegar aquele galão de 20 litros lá em casa e dou uma bambeada. É ou não é? Você imagina 120 litros para se levar. Foi fácil, irmãos? Não foi. Teve que se esforçar. O segundo ponto é o seguinte: quando Jesus mandou que eles enchessem aquelas talhas, Jesus não falou para que era. A gente sabe que depois, a gente já conhece a história, que depois aquelas águas, Jesus transformaria em vinho. Mas eu pergunto para você, eles imaginavam isso? Jesus em nenhum momento falou para que era. Jesus só disse: enche de água. Meu irmão, olha aqui para mim.
mesmo que você está obedecendo a Jesus, mesmo sem saber por que você está fazendo aquilo. E às vezes a gente vai obedecer assim, vai ter que se esforçar mesmo sem saber por quê, mesmo sem saber para quê. Jesus, por que eu estou passando por isso? Para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que passar por isso? Para que eu tenho que obedecer? Mesmo não sabendo, continue obedecendo, diga graças a Deus, porque vai ter uma recompensa. Eu sempre digo, aprendi com o missionário, que por trás de toda obediência tem o quê? Quem já ouviu falar isso aqui? Por trás de toda obediência tem o quê? Tem uma bênção. Diga glória a Deus. Mesmo que Jesus não explique para que você tem que fazer, mas faça. E às vezes é difícil você fazer uma coisa, você obedecer a algo e se esforçar por aquilo, sem saber o porquê e sem saber o para quê. É difícil ou não é? Mas obedeça, meu. Obedeça, sabe por quê? Segura aí em João 2 que nós vamos voltar. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 agora. Ainda no Novo Testamento, lá na frente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículo é o 58. Foi fácil não. Eu estava até brincando nos outros cultos, estava falando segunda-feira, né? Nós tivemos reuniões de pastores. Eu estava com um pastor muito amigo nosso, o pastor Valdir. Até passou por aqui, já quem conhece o pastor Valdir, homem de Deus abençoado. E aí ele estava falando assim para mim, pastor, eu estava falando na igreja, irmão, cuidado com esse negócio, que José dormiu escravo e acordou governador. É bonito falar assim, né? Foi você estava falando para a igreja, cuidado, hein? Dá a impressão que foi assim, né? Ó. Dormiu como escravo, acordou como governador. Igual aqui eu estava falando para ele, é a mesma coisa, foi da água para o vinho. Dá a impressão que foi assim, né? Mas da água para o vinho teve muito esforço, você está vendo aqui? Teve ou não teve muito esforço? Teve muita obediência, teve muito esforço. Meu irmão, olha aqui pastor, nada no evangelho é assim. Não existe esse negócio de prilim-pim-pim, de varinha de condom. Olha, você vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Não, tem que ter muita obediência. Meu. Às vezes tem muito esforço no meio desse caminho, diga glória a Deus. Da água para o vinho, você viu o tanto de esforço que teve que ter. Não é assim não. Às vezes a pessoa acha, ai pastor, o outro lá foi da água para o vinho, por que eu estou tendo essa luta? Pois é, mas às vezes a gente não vê o esforço que teve por trás de uma transformação, teve por trás de uma mudança. Não foi uma transformação? Hoje a gente até usa essa expressão, fulano mudou da água para o vinho, ou seja, mudou demais, não é? Foi uma transformação, mas meu irmão, teve muito esforço. Teve que encher muita talha. Quem está entendendo, diga amém. Então continue, se esforce, meu irmão, porque vai ter um resultado. Ainda que você não esteja entendendo hoje por que você tem que fazer tudo isso, por que você tem que passar por tudo isso, para quê? Não estou entendendo, mas obedeça. Sabe por quê? Olha o que diz aqui em João 15, 58. Quem achou, diga amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e o quê? Primeira coisa que a gente tem que ser, irmão, firme e constante. Sabe por quê? Imagina só, eu tenho para mim, alguém está lá enchendo aquelas talhas, né? Está enchendo, outro, sempre aparece um, que podia dizer assim, para que você está fazendo isso aí? Porque Jesus mandou. Mas para que ele quer que faz isso? Não sei, só estou fazendo porque Jesus mandou. Você é bobo, você não sabe nem para quê, ele mandou encher, você está aí enchendo. Não, tá bom, você já encheu até a metade. Não, eu vou encher até na boca. Deixa de ser bobo. Até diz assim, você é trouxa. Irmão, muitas vezes você vai encontrar gente assim. Você tem que ser firme, constante. Você está aí na igreja, está orando, está resolvendo nada. Para que você está indo lá? Porque Jesus mandou. Não, mas não está resolvendo nada, você é bobo, você é trouxa. Você já foi um dia, é aquilo, né? A gente quer fazer até em cima, o máximo que dá, vem na quarta, vem na sexta. Você é bobo, você já foi domingo, para que de novo quarta, para que de novo na sexta? Não é assim ou não é? Você tem que ser firme. Você quer ver a bênção de Deus, você tem que ser firme e constante. O que é constância? É não parar. Tem gente que começa a encher a talha, vamos dizer assim, né? Começa a encher, parece que está demorando, vou descansar um pouco, não aguento mais. Não, você tem que ser constante, diga glória a Deus. Seja firme e constante. Segunda coisa, sempre o que, irmãos? Abundantes na obra do Senhor.
Como que eles encheram as talhas? Até em cima. Meu irmão, faz o melhor. Faz o melhor para Deus. Aquilo que Jesus está lhe pedindo, faça com abundância. Não faça a coisa de qualquer jeito. Sabe por quê? Nós temos que aprender uma coisa. Toda obediência que eu estou dizendo aqui tem uma bênção. Toda obediência. E aquilo que você está fazendo, se você estiver fazendo para o Senhor, meu irmão, vai voltar para você. Às vezes você acha que está fazendo para o marido, você está fazendo para o filho, você está fazendo para o pastor, está fazendo para o patrão. Não, você está fazendo para Deus, é Deus que vai te recompensar. Seja sempre abundante no que você está fazendo, faça sempre o melhor. Eu contei uma historinha aqui, um tempo atrás eu ouvi, até esses dias eu vi que alguém fez até um teatro dessa historinha. Diz que era um senhor que trabalhou muitos anos como construtor para o seu patrão, e depois de tantos anos de trabalho construindo casas, ele construía casas para o seu patrão, ele ia se aposentar. Já era o último dia de serviço. E no último dia ele já não via a hora de terminar aquele dia para finalmente estar aposentado, parar, descansar. O patrão chega e fala: olha, fulano, ô seu fulano, eu sei que o senhor trabalhou todos esses anos para a gente, o senhor foi um homem muito exemplar, olha, eu não tenho o que falar do trabalho do senhor, nós vamos sentir muita falta do senhor, eu sei que hoje é o último dia, mas eu vou pedir uma coisa para o senhor, a última coisa, é que o senhor faça uma última casa para nós. Eu estou indo viajar, e eu vou pedir para o senhor caprichar nessa casa, coisa de 1 mês eu volto, e aí eu acerto com o senhor, pode ser? Bicho, o homem ficou bravo demais. Não é possível, já trabalhei todo esse tempo. No meu último dia, ele podia até pedir para eu sair mais cedo. Ele veio pedir para fazer mais uma casa ainda. Ah, não, eu estou cansado, isso é um absurdo. Esse homem é sanguessuga. Até no último dia ele quer me sugar. E ficou bravo, falou um monte. Falou: quer saber de uma coisa? Vou fazer essa casa de qualquer jeito. Ele está indo viajar mesmo. E foi lá, irmão, e fez de qualquer jeito, quero acabar rápido para descansar, porque eu não aguento mais. E fez de qualquer jeito, pôs material tudo segunda lá e tal. Aí chegou o patrão, quem já ouviu essa história? Quem já ouviu? Aí chegou o patrão e falou assim para ele: ô seu fulano, puxa vida, fiquei feliz, o senhor caprichou nessa casa? Caprichei, caprichou nada, as paredes estavam tudo tortas, a janela mal colocada, as portas não fechavam, o piso estava tudo soltando já. Aí ele falou: que bom, seu fulano, sabe por quê? Essa última casa que o senhor fez, que o senhor caprichou tanto, é para o senhor, é um presente que eu queria te dar. Imagina o arrependimento. Ah, se eu soubesse que era para mim, eu teria feito um. Irmão, às vezes você não sabe, mas é para você que você está fazendo. Diga glória a Deus. Não é para os outros, não. Seja abundante, faça o melhor, meu. Porque por mais que você não saiba para quê, ali tem um propósito de Deus que no final te abençoar. Diga glória a Deus. Sempre tem uma bênção ali. Aí ele diz: sempre abundância na obra do Senhor, sabendo, você tem que estar sabendo disso, sabendo o quê? Que o vosso trabalho não é vão em quem? No Senhor. Diga glória a Deus. Ah, mas para que tem que encher essas talhas tudo de água? Jesus não falou para quê. Jesus só falou o quê? Enche. Irmão, confia. Você pode não estar vendo o porquê, você não pode estar entendendo para que agora, mas obedeça tudo que ele... Maria já tinha avisado, né? Obedece. Ele vai pedir agora, você faz tudo o que ele disser. E alguém podia ficar questionando: ah, mas Senhor, me explica. Se o Senhor disser para quê, aí fica mais fácil. E muitas vezes Deus não vai dizer para quê. Você precisa só saber, e você tem que estar sabendo já, que o teu trabalho não vai ser o quê? Em vão. Você sabe disso? Pergunta para o irmão do lado: você está sabendo? Hã? Está sabendo o quê? Que nada que você está fazendo está sendo em vão. Você tem que estar sabendo disso. Diga glória a Deus. Você tem que ter essa ciência dentro de você, meu. Se você tiver essa certeza dentro de você, nada vai te parar. E sabe qual vai ser o resultado? Vamos voltar lá para a gente encerrar. Em João 2, em nome de Jesus. Volta lá. Versículo 7, onde a gente parou. João 2,7. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. 120 litros cada talha. 6 talhas. E olha o que Jesus vai dizer agora. E disse-lhes:
tirai agora e fazer o quê? E levai ao mestre-sala. Você imagina, 6 talhas, 120 litros de água. Foi fácil? Não foi. Irmão, às vezes, repito, o que Jesus lhe pede não é fácil, é difícil. Tem que ter esforço, tem que se esforçar. E eu pergunto, o que é fácil? Nós estávamos esses dias atrás numa reunião do pastor Carlos com os obreiros, e ele falou uma coisa que eu falei, é verdade. Ele disse, o que é fácil, irmão? Eu aprendi uma coisa, que o que vem fácil também vai? Não vai fácil. Tem nada que você vai alcançar, como eu falava no domingo, dentro da zona de conforto, né? Não existe vitória dentro da zona de conforto. Você vai falar assim, fulano, que vitória que você teve, como é que você conseguiu? Nada, rapaz, eu estava sentado aqui, eu só estiquei o braço assim, a vitória estava ali, nem levantei. Existe isso? Irmão, não existe. Mas pastor, por que tem que se esforçar? Porque tem uma bênção ali ainda que você não saiba. Apenas creia, obedeça o que Jesus está falando, diga glória a Deus. Leva lá para o mestre-sala, imagina a luta deles para levar aquele negócio de 120 litros de água, feito de pedra, lá para o mestre-sala, levaram. E no meio do caminho, a Bíblia não fala quando foi. A Bíblia não diz que quando chegou lá, se transformou, foi no meio daquela luta, daquele caminho, algum momento, aquela água se transformou em vinho. Não é ali, é no esforço, é na luta, enquanto você está orando, você está clamando, lutando para obedecer, se esforçando para jejuar, para orar, para estar ali na igreja, que naquele meio de caminho, sem você perceber, que o milagre acontece. Diga glória a Deus. Transformação acontece quando você percebe aquilo que era água, aquilo que era a sua parte, se tornou um milagre. Amém, Jesus? Você vai ver. Eu falo, meu irmão, quando você menos perceber, você está aí toda quarta-feira de joelhos, orando, fazendo jejum, 21 dias e tal. Quando você menos espera a tua família toda na casa de Deus. Diga glória a Deus. Não é possível, sim ou não, irmão? Não creia. Quando você pensar que não, teu marido vai chegar e falar, olha, eu não sei, eu senti Deus falar comigo, eu quero ir na igreja com você hoje. Teu filho vai chegar, tua esposa vai chegar, falar assim, mãe, pai, eu quero ir com a senhora. Marido, eu quero com você na igreja hoje, vou começar a buscar Deus, diga graças a Deus. É assim que o Deus opera, é assim que Deus faz o milagre. Levaram para o mestre-sala, e olha o versículo 9, diz assim, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, 10, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, diga glória a Deus. Foi o que eu falei, irmão, o clima da festa já tinha até acabado, todo mundo já estava naquele clima de final de festa, tem gente que está assim hoje. Ah, pastor, já estou assim naquele clima de final de festa, eu acho que não vai ter mais nada de melhor do que eu já vi, do que eu já vivi. Não, meu irmão, você precisa voltar a obedecer o que Jesus fala, você precisa voltar a crer, porque tem ainda um vinho melhor que você ainda não experimentou, diga graças a Deus. Creia, o melhor de Deus está por vir. Você crê nisso, sim ou não? Ainda que você não esteja entendendo, não saiba por quê, continue obedecendo, continue obedecendo, e às vezes requer esforço, é uma obediência que não é fácil, meu irmão, não vai ser assim, é de uma maneira simples, né? Às vezes tem que ter o trabalho, eram 6 talhas para encher, mas eu te garanto, que todo o teu trabalho, todo o teu esforço no Senhor, não é em vão. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmão, se esforce, encha as suas talhas, que depois vai ser delas que Deus vai lhe dar o vinho que estava faltando. Encha as suas talhas, que vai ser dali que Deus vai suprir a tua falta, a tua necessidade hoje. Qual que é a tua falta? Não sei, ali naquele caso era o vinho, no teu caso pode ser outra coisa, pode ser o dinheiro, pode ser a paz, mas meu irmão, pode ter certeza que se você se esforçar para obedecer Jesus há de responder na medida da tua obediência. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece. Bem forte, igreja. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé agora que eu quero...